entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos corações. Então vamos crer que nesta hora, aqueles sumos sacerdotes, aqueles líderes religiosos, escribas, fariseus, saltaram e regozijaram-se no Senhor. Glorificaram Deus com toda a força de seus pulmões. Por quê? Ali estava a pessoa a quem o profeta Isaías, como eles criam e liam na sinagoga, viu 720 anos, mais ou menos, antes de vir, escreveu, profetizou alguém sobre o qual estaria o Espírito do Senhor, para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados do coração, para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Aliás, o que estava acontecendo diante das barbas dos sacerdotes era isto: liberdade dos oprimidos, cegos enxergando, mortos sendo ressuscitados, evangelizando os pobres. Era justamente como estava escrito e estava acontecendo através daquele homem, através de Jesus Cristo. Então vamos admitir, é claro, que os subsacerdotes, os sacerdotes, os escribas, os fariseus glorificaram a Deus todo junto. Mas que decepção seria você estando ali, vendo este homem de quem Isaías profetizou, vendo este homem ungido do Senhor, libertando os cativos do diabo, sendo expulso, ao invés de ser aclamado, ao invés de ser recebido, sendo rejeitado, justamente por aqueles homens de vida mais pia, mais reta, mais santa, sumos sacerdotes, deveriam rejubilar-se no cumprimento das Escrituras para aquele instante. Pelo contrário, eles rangeram os seus dentes, e diz a palavra que Jesus foi expulso de Nazaré quando se identificou, quando mostrou para eles quem era ele. Eles não tinham de maneira alguma dúvida de que o Messias seria Deus, não a segunda pessoa. Por isso, falar que era filho de Deus naquele dia, identificar como filho de Deus, o filho do homem, como filho de Davi, como filho de Deus naquele dia, era dizer que era Deus na terra. E não era a segunda pessoa de Deus, mas que era o Alfa e o Ômega, que era o Pai da eternidade, que era o Príncipe da paz, que era Deus mesmo, Emmanuel, Deus conosco. Mas quando ele
eles olharam e viram aquele tipo de homem dizendo que era Deus, então eles não aceitaram. O cumprimento das Escrituras para uns é a coisa mais terrível que existe. É a coisa que mais decepciona. O cumprimento das Escrituras para outros é a coisa mais gloriosa. Quando as Escrituras se cumpriu em relação à primeira vinda de Jesus Cristo, foi a maior alegria para Maria Madalena, de quem o Senhor Jesus Cristo expulsou 7 demônios. Foi a maior alegria para pobres, para aleijados, para cegos, para ladrões, mas para santos santarrões foi a coisa mais indigesta que já se ouve na terra. Foi o cumprimento das Escrituras em relação à sua primeira vinda. Agora vamos ver o cumprimento das Escrituras em relação à sua segunda vinda. É diferente? Não. Não, e nesta hora deve bater o seu coração, dentro do seu coração uma coisa forte. E você cair em si, dizer, estou ouvindo uma verdade incontestável. Se o cumprimento das Escrituras foi uma coisa indigesta, indesejável, inoportuna, para os santarrões, para os líderes religiosos daquele dia, eu pergunto o cumprimento das Escrituras para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é alguma coisa que vem agradar os santarrões desse século? Os líderes desse século? Não. Não e não. A mensagem de João Batista mostrou que era a mensagem do precursor. Porque Herodias o odiou. Herodes o odiou. Os líderes religiosos o odiaram. Porque ao contrário deles, fora deles a palavra do Senhor veio a ele, a João, no deserto. E eles deveriam então brigar com Deus. Por que deixou-os de lado e foi lá no deserto e enviar sua palavra a João? Quando eles é que tinham o currículo, é que tinham a posição certa, é que tinham os diplomas. Agora pulei igual um alfabeto lá no deserto. Caim deveria ter matado a Deus, brigado com Deus e não com Abel. Abel não tinha culpa nenhuma de Deus ter rejeitado o sacrifício de Caim. Mas essa semente sempre reage da mesma forma, da mesma maneira. Eu não tenho culpa de Deus ter passado por milhares e milhares de pessoas, de líderes muitas vezes melhores do que eu, e vir me revelar a mensagem da segunda vinda de Cristo. Revelar que Deus tem nos enviado um precursor para a sua segunda vinda, cuja mensagem tem que ser indesejável, indigesta para os líderes. Você pensa, meu irmão, minha irmã, que os líderes religiosos vão se regozijar com o cumprimento das Escrituras em relação à segunda vinda de Cristo? Nunca, nunca. Seria um verdadeiro paradoxo com a própria Bíblia. Agora, eles tinham a Bíblia na mão. Eles liam acerca de Jesus. Eles liam acerca da primeira vinda. Eles queriam a primeira vinda. Eles queriam, com força política, religiosa, restaurar a libertação de Israel. Politicamente falando, assentando-se num trono material de Davi. E eles queriam e desejavam a primeira vinda como hoje eles desejam a segunda vinda. Mas, quando ele vem, é totalmente diferente da maneira que se esperam e por isso é rejeitado, a menos que tenhamos
a mesma pomba, o mesmo Espírito, a coisa pequena, nos dando o sinal de Deus, dando o sinal que deu para Simeão, o velhinho caduco, o mesmo Espírito Santo identificando um menino enrolado em vias de câmara de coisa, como o Messias, o Salvador. É o mesmo Pai que revelou ao pescador: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A menos que tenhamos não dons. Dons são dados sem arrependimento. Dons são dádivas que são derramadas sobre justos e injustos. Dons podem ser ministrados sem se apartar da iniquidade. Quantas vezes fiz maravilha em teu nome, expulsei demônios, expulsamos demônios, curamos os enfermos. Não nos conheço, só que praticais a iniquidade. Mas agora eu quero vos falar de um batismo do Espírito Santo que não pode ser imitado, que não pode ser pervertido, que não pode falhar. É a pequena coisa, é a pomba, é o Espírito Santo mostrando para você as Escrituras que se cumprem nesse presente momento. Em relação à mulher, em relação ao homem, tudo está escrito. O estado da mulher está escrito. Hoje tem se cumprido essas Escrituras, que elas tirariam as roupas. Hoje tem se cumprido as Escrituras, que as mesas estariam cheias de vômito. Hoje tem se cumprido essas Escrituras em relação ao mal, em relação às pragas, em relação às doenças, em relação às enfermidades, em relação a filho contra pai, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, irmãos contra irmãos, nações contra nações, reinos contra reinos. Hoje tem se cumprido essas Escrituras. Mas por outro lado, hoje tem se cumprido Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Hoje tem se cumprido Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a sua mensagem, se cumprirá todo o segredo de Deus. Hoje tem se cumprido essas Escrituras, não apenas em nossos ouvidos, mas também em nossos corações, ó filhos de Deus, ó eleitos do Senhor. O cumprimento de Malaquias 4 e 5 é uma coisa terrível para os líderes religiosos, acomodados em suas cadeiras dogmáticas. Mas o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6 é coisa gloriosa para os filhos de Deus. Isso quer dizer o precursor da segunda vinda do Senhor, abrindo os nossos olhos, mostrando que a sua volta está às portas e como nos preparar, como cumprir Atos 2:38, como cumprir o nosso batismo, como crermos em Deus, ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nós. Quem não vê o Pai e o Filho não pode ver o Espírito Santo em si. Mas isso depende de Deus abrir os olhos. Quem abriu os olhos de Simeão não foi o sumo sacerdote que disse: Simeão, aí está o que você esperava. Não, foi o Espírito Santo que pode abrir os seus olhos para dizer que aqui está o profeta de Deus, uma mensagem de Deus, precursando a segunda vinda de Cristo. É somente o mesmo Espírito Santo. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Ele chama, é para quem Ele dá, é para quem Ele abre os olhos. Toda a escuridão da noite hoje estou, tenho luz no coração, vivo agora no livro que vai levar.
mensagem do Senhor tem sido vista pelo meu coração e agora pode me despedir em paz. Ora bem, Senhor Jesus. Amém. Abre meus olhos para ver algo do bem que tens pra mim. Be the church of the bride of Jesus Christ. I live with him on the earth when he lived. I died with him when he died. I rose with him when he rose. Nós devemos ser a igreja, a noiva de Jesus Cristo. Eu vivi com ele na terra quando ele viveu. Eu morri com ele quando ele morreu. Eu ressuscitei com ele quando ele ressuscitou. I'm assembled and seated with him now in heavenly places because I'm part of him. Eu estou reunido e estou assentado com ele agora nos lugares celestiais, porque eu sou parte dele. Wherever he is, there I am. Where my servant is, there will I be also. O que quer que ele seja, aí estou. Onde meu servo está, aí também estarei. Now, he can fellowship with us and through us, and rest his work with us, which we are a part of his work. If he is the word, and we are part of him, then we are part of the word. Agora ele pode ter companheirismo conosco e através de nós e nos confiar a sua palavra, porque nós somos parte de sua palavra. Se ele é a palavra e nós somos parte dele, então somos parte da palavra. E como posso negar que tenho mãos? Não importa o quanto algum idiota pudesse descobrir. Alguma ciência pudesse dizer que eu não tenho mãos. Eu tenho mãos. Eu sei que tenho mãos. Eu as uso. E eu sei que tenho Deus. Eu tenho um Salvador. Eu sinto em minha alma. Eu sou parte dele. Isso é o que sua palavra diz. Isso é o que eu sou. E se nega uma parte disso, seria como negar que tenho algo no olho. Eu não poderia fazer e permanecer um ser humano em meu juízo correto. Tampouco posso eu negar qualquer parte da palavra de Deus e permanecer em meu correto Espírito de Deus. Eu tenho de aceitar o que a denominação diz ou o que Deus disse acerca disso, está vendo? Não se pode fazê-lo. Now, transforming, he can transform us through his word that we can rest because we are a part of it. Agora transformando. Ele pode nos transformar através de sua palavra para que possamos descansar, porque somos parte dela. And now there's many things, and talk about my natural birth. There's many things in my natural birth that I can't brag on. I'll tell you that I have nothing to brag on. E agora há muitas coisas, falando do meu nascimento natural, há muitas coisas em meu nascimento natural de que não posso me vangloriar. Eu lhes direi, eu não tenho nada de que me vangloriar. My mother was a sinner to begin with. My father was a sinner. Minha mãe era pecadora para começar, meu pai era pecador. They come out of a bunch of cutthroats and gunfighters, and most of them died with their boots on, drunks and bootleggers and everything else out of Kentucky. E vieram de um bando de degoladores e pistoleiros, e a maioria deles morreu em ação. Bêbados e fabricantes clandestinos de bebidas alcoólicas e tudo mais de Kentucky. My mother a half Indian, and I got nothing to brag on. I can't brag on my family tree. But glory to God, there's one thing I can brag on, my second birth, which comes from Jesus Christ. Minha mãe era meio índia, e eu não tenho nada de que me vangloriar. Eu não posso me vangloriar de minha árvore genealógica. Porém, glória a Deus, há uma coisa de que possa me vangloriar. Meu segundo nascimento, o qual vem de Jesus Cristo. I can brag on that parent that we have, for he is my father, he's my savior, he's my redeemer. I can brag on everything that he's done for me because now I become his son. Eu posso me vangloriar desse pai que temos, porque ele é meu pai, ele é meu salvador, ele é meu redentor. Eu posso me vangloriar de tudo que ele tem feito por mim, porque agora eu me tornei seu filho. I'm no more son, Charles.
Salmo capítulo 121, versículo 1 ao 8. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará afastar o teu pé aquele que te guarda, não tosquejará. Eis que não tosquejará, nem dormirá. O guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estas palavras, onde Tu nos dá a certeza que o Senhor tem nos guardado e nos guardará. Em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor possa receber as nossas adorações, o Senhor possa se manifestar em nosso meio e perdoar os nossos pecados. Ajuda-nos por Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar-nos. Vamos cantar o hino de número 196. Vencerá. 196. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes a apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio fogo, peixe, pão. É Jesus quem os convida a se abrir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear.
194. 194. Madeiro lavrado. Aro madeiro e fizeram a cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesada ficou. Amém. Graças a Deus. 302. 302. Eu vou pedir para o nome do certidão estático para dar. Santa Ceia seremos mais breve. Cruz de cruz. 302. De cruz que dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contém
também minha cruz, quer por uma coroa trocar, nessa cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro da cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer o amor proclamar. Levarei eu também minha cruz, quer por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém? Amém. Vai dar um destaque. Boa noite a todos do Senhor Jesus. Sim, nós devemos levar a mensagem da cruz. Porque o profeta Isaías, ele disse assim, através de uma profecia, que um menino nasceria e o principado estaria sobre os seus ombros. E o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isto é muito maravilhoso àqueles que se direcionam neste caminho. Esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Mas como eu posso dizer isto? Porque Ele afirmou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, nós encontramos aos Romanos aqui Paulo afirmando, dizendo: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito de Deus, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, o príncipe da paz está conosco. Mas como você pode afirmar isso? Nós sentimos a sua presença e nós somos ensinados por ele como devemos andar, porque ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então isto para o cristão é maravilhoso, porque ele sabe aonde está pisando. Ele não vai pisar em areias movediças, aonde se afunda e tudo se acaba. Mas ele conhece o caminho. Por quê? Porque Deus o revela a sua vontade e a sua palavra. Agora, nesta mensagem, nas asas de uma pomba branca, agora, o que Deus está demonstrando nestes sacrifícios é a Cristo, de como Deus tomou a Jesus no Calvário e o fez pedaços, e recebeu o corpo no céu e enviou o Espírito sobre nós. Que maravilha! Encontramos Paulo dizendo: ou não sabeis vós que o Espírito que em vós habita não é proveniente de vós mesmos, mas é o Espírito de Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, na vossa alma, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, Deus o fez em pedaços e recebeu o corpo no céu e enviou o Espírito sobre nós, isto é, o Espírito Santo, de tal maneira, de tal forma, que o mesmo Espírito que morava nele tem que estar em você para que possa conhecer o corpo, para ser a noiva no tempo do fim. Estamos vivendo no tempo do fim. E o corpo de Cristo está aqui. É a igreja do Deus vivo. Ela é a noiva do Cordeiro. Mas como isso? No dia de Pentecostes, quando perguntaram a Pedro e aos demais: que faremos, varões e irmãos? Pedro respondeu com toda a autoridade que vinha do céu, através do Espírito Santo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o quê? Para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Encontramos no parágrafo 80, porém, essa palavra tem que vir à palavra, da mesma forma como as células que compõem um ser humano. As células humanas sempre são humanas. Encontramos aqui no parágrafo 102, bem, ele disse: esperem um momento, eu sou a palavra. Se ele é a palavra, se ele é o caminho, se ele é a verdade e a vida, por que não ouviram? João, sendo profeta e conhecendo que a palavra tem que cumprir-se, o permitiu e o batizou. E quando ele foi levantado das águas, ali bem,
vem a mensagem dos céus sobre as asas de uma pomba: este é meu filho amado. Ele enviou a mensagem de redenção, de graça sobre as asas de uma pomba branca. Irmãos, Deus tem falado, Deus tem anunciado a sua palavra, mas o povo não quer ouvir. Mas vai chegar um tempo, ou melhor, esse tempo já chegou. Todos estão correndo de norte a sul, de leste a oeste, em busca de uma palavra de consolação, e não sabem que ela está nas mensagens que Deus tem enviado em pleno século XX. Ele enviou a mensagem de redenção, de graça para você. De graça, sobre as asas de uma pomba, que veio descendo dos céus, paz na terra aos homens de boa vontade. Palavra gloriosa. Ali mesmo o sacrifício estava preparado, sendo criado, alimentado, seu ministério estava preparado, uma palavra que redimiria em todo o mundo, isto é, como ele deu aquele brado ali na cruz, dizendo: tudo está consumado. Esse é o Deus que nós servimos, este é o Deus que nós anunciamos, e esta é a mensagem do século XX, ao qual ele enviou a este mundo. Mas o povo não quer receber, o povo corre disso, eles amam a paz de gloriar-se a si mesmo, mas a honra e a glória pertence unicamente ao Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, o qual está aqui presente esta noite. E nós podemos afirmar, nós podemos dizer a você: não tenha medo de receber esta mensagem, ela te levará no arrebatamento, e você vai encontrar com esse Jesus que disse que é o caminho, a verdade e a vida. Podem todos os demônios do mundo tentar derrubar, mas ele disse que a sua palavra não passará. Pode passar este céu que você vê, pode passar essa terra que você pisa, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Irmãos, está muito próximo. Satanás está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Receba isto em teu coração e creia somente no único Deus verdadeiro. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Vou pedir para o momento já tirar o pé. Nós vamos cantar o último hino. (154), hino de número 154, e nós já vamos para a pregação, que logo após a Santa Ceia. Ó amor divino e puro, ó amor divino e puro, insondável e eficaz, vem do coração de Cristo e a minha alma satisfaz.
Até que o Senhor viesse, que só foi possível porque Tu derramaste o Teu sangue no Calvário. Em nome de Jesus pedimos que em reverência e amor o Senhor possa descer e nos ajudar mais uma vez. Nós sabemos que não tem como nós sair como entramos, ou saímos melhores ou saímos piores, e eu creio que todo mundo quer sair melhor, pois há um Deus aqui para te deixar melhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, estamos na Tua dependência. Amém. Nós vamos, aqueles que têm as escrituras, São Lucas, capítulo 24, verso 46. São Lucas, capítulo 24, verso 46. Aqueles que têm as escrituras, que podem. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Podemos nos assentar. Estamos agradecidos por Deus ter nos trazido mais uma vez aqui em sua casa. Ontem nós estivemos ali em Canoinhas, Moimina nos acompanhou. Nós estamos ajustando as coisas lá para inaugurar o tabernáculo. Ali nós estávamos pintando com Moimina. Se eu estou cansado, eu acredito
bem mais do que eu, né? Porque eu estou quebrado. Meu irmão Emílio trabalhou, pintou a igreja, tudo. Mas é bom servir ao Senhor. É bom continuar orando pelo trabalho ali, tem crescido. Foi necessário dar um salãozinho. Nós estamos mais uma vez nesse dia celebrando a Santa Ceia. Eu sempre digo que isso não seja um costume, porque nós se acostumamos com as coisas, né? Se acostumamos com o marido, se acostumamos com a esposa, com os filhos, se acostumamos a vir à igreja, se acostumamos a tomar a ceia, quando a ceia não deveria ser um costume, mas uma adoração, uma reverência. Você deve pôr sentimento naquilo. Você deve pôr sentimento naquilo que você vai falar em casa, com os filhos, com a esposa, no ambiente. Você vai ver que as coisas vão ganhar valor. O problema é que as coisas estão tão acostumadas que perdeu o valor das coisas. Casamento perdeu o valor. A reverência no culto perdeu o valor. Porque estamos numa era de pessoas acostumadas. E a Bíblia disse que isso faria que as pessoas se esfriassem. E chega uma hora você para de dar importância àquilo que você deveria fazer e seguir aquilo que Cristo ou a Bíblia mandou você fazer, não dando importância para essas coisas, chegando a desrespeitar. Os filhos de Arão levaram fogo estranho para o tabernáculo, aonde não era para ser fogo estranho. Era aquela luz, aquele fogo que se acendeu desde quando foi inaugurado o tabernáculo, vamos assim dizer, não era para se apagar uma vela e se acender a outra, o mesmo fogo. Não um fogo estranho, mas talvez eles pensaram que era mais fácil acender um novo fogo. E Deus não permitiu aquilo. Deus consumiu com eles. E é o que Deus tem feito hoje com esta geração. Tem mandado morte espiritual, porque as pessoas não têm respeitado os seus mandamentos. Então fica aquela era de tanto faz, tanto fez. As coisas de Deus estão tão sagradas, meu, que quando aonde o Espírito de Deus descia, quando Moisés estava pastoreando as suas ovelhas, e quando ele viu a sarça ardente, aquela sarça, aquele fogo pegando fogo, mas não se queimava, foi ver aquela árvore que não estava se consumindo, e ali era Deus, o anjo do Senhor, o anjo do pacto. E quando ele chegou perto ali, aquela voz já falou com ele: tira a tua sandália, porque o lugar onde você pisa é santo. Quando Deus desceu ali para falar com Josué, depois da morte de Moisés, aquela voz falou para ele: Josué, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Ele estava dizendo, não é da maneira que o homem quer. Reverência. Está faltando reverência às coisas de Deus. E Deus não pode ficar num lugar onde não há reverência.
Agora nós estamos estudando, irmão. Eu sempre falei, eu sou lento. Eu creio que mais uns 2 estudos eu termino essa mensagem, esse estudo. Das identificações, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja. Nós já entendemos que igreja é um povo chamado. O povo de Israel, quando estava no Egito, era o povo de Deus. Quando saiu do Egito, era a igreja de Deus. Porque igreja significa isso, povo chamado. Mas lembre-se que daquele povo, apenas de 2 milhões, apenas 2 daqueles entraram na terra prometida. Todos tiveram que morrer no deserto. E uma nova geração para poder entrar na terra prometida. Nós entendemos que a igreja de Cristo, ela não é comandada por mente humana. Ela não é organizada por mente humana. Nós já entendemos isso. Agora eu trabalho com vendas e quando vai chegar o final do mês a gente bate a meta, às vezes chega perto, às vezes não consegue. E quando começa o outro mês eu tenho que olhar para as pessoas que trabalham comigo e digo assim, começa tudo de novo. Para quem que eu vou vender? Pergunto, para quem que eu vou vender? Vou ter que procurar tudo de novo, começar tudo de novo. Agora a igreja é o seguinte, se ela não foi instituída pelo homem, ela não foi instituída por bispo, pastor, não, mas foi por Deus. Começou em Pentecoste, ali. A pergunta é esta: o que a igreja deve pregar? Bom, eu já me convenci que há a verdadeira igreja de Cristo. Eu já me convenci que a igreja tem que apontar para Cristo, mas já que há a verdadeira igreja e a falsa, não há 2 caminhos, o que eu devo pregar? O que é que a igreja deve pregar? Essa é uma pergunta, né? Será que é prosperidade? Não tem nada contra ser próspero. Apesar que para mim, próspero é uma pessoa que consegue viver com pouco que Deus te deu. Mas também não tem nada contra. Eu creio que é até pecado quando você pode ir além daquilo que você está e você não ir. Porque Deus mostra isso na parábola dos talentos. Era para desinvestir e trazer mais. E aquele lá guardou com medo de perder o que tinha. Deus tirou aquilo dele e deu para os outros. Então você não deve deixar de ter aquela boa ambição de crescimento. Você não pode ser ganancioso. É que é totalmente diferente a ambição com a ganância. A ganância você passa por cima do outro, você faz coisa errada, você não respeita nada porque você quer. Não, a ambição você vai atrás daquilo para melhorar as coisas. Deus vai dando condição e as coisas vão melhorando. Mas também pobreza não quer dizer que está tudo errado. Porque as coisas estão. É porque você está devendo, você está algum pecado oculto. Nem sempre. Jó foi testado, eu não deu explicação para ele, não. Ele não deu explicação. Só que tem uma coisa: Jó não deixou de crer em nenhum inimigo. Entenda isso. Que Deus seja a tua porção no teu lar. De manhã, no almoço, à tarde, que Deus seja a nossa porção. Amém. Agora, o que a igreja deve pregar? No parágrafo 85, o profeta diz assim: Paulo disse: eu nunca vi a vós com a sabedoria do homem. Paulo pega as escrituras, Paulo diz isso. Eu não vi. E olha que Paulo era uma pessoa que tinha facilidade para falar. Era uma pessoa muito inteligente, muito instruída. Mas quando ele encontrou com Cristo ali no caminho de Damasco, e olha que quando... Entenda isso que Jesus disse assim: vim de Deus e volto para Deus. Vou fazer um adendo aqui.
no comentário, né? Não nas escrituras. A escritura você não se acrescenta, não tira. Mas no comentário, quando Jesus diz: vinde de Deus e volta para Deus, quando ele está ali fisicamente na terra, e depois que ele se ascendeu ao céu, ele cruzou com Paulo no caminho de Damasco, na forma de quê? Uma coluna de fogo. A mesma coluna de fogo que estava lá com Moisés na sarça ardente. E quando aquela voz falou para Moisés, e Paulo caiu do cavalo, ele disse: quem és tu, Senhor? Olha, Paulo, sendo um doutor da lei, um fariseu, ele nunca ia chamar ninguém de Senhor se eles não soubessem que era Deus. Sabe o que aquela voz falou para ele? Disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não falou: eu sou a primeira pessoa, a segunda, a terceira. Não, disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Estava na forma de coluna de fogo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele estava dizendo, Jesus, quando falaram para Jesus dizendo assim: você não tem nem 50 anos de idade, e disse que viu Abraão. Jesus olhou para ele e disse assim: antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus estava dizendo assim: olha, quando Deus se revelou a Moisés na sarça, e Moisés perguntou o nome dele, ele disse: eu sou. Ele estava dizendo assim, que o mesmo Jesus era o mesmo que encontrou ele na sarça ardente. Antes que Abraão existisse, eu sou. A Bíblia diz que ele é o princípio, o alfa e o ômega. O princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo, não é que ele mandou outra pessoa, se fez carne. O mesmo Deus se condescendeu e habitou entre nós. São João 1, verso 14. Agora Paulo disse assim: já que o que a igreja deve pregar? Vamos focar e nós temos que ir para a Santa Ceia. Eu nunca vim a vós com sabedoria de homem. Salomão disse: não se estribe no teu próprio entendimento. Eu vim a vós com o Espírito de Deus e com o poder de ressurreição, para que a vossa fé não repouse na sabedoria ou palavras cativantes do homem, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo teve que jogar tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, desde a sua meninice. Teve que ir lá para o deserto, 3 anos e meio, estudando as escrituras e Deus revelando aquilo. Mas quando ele voltou ali em Coríntios para instituir a ceia, qual nós realizaremos hoje, ele disse: não é que eu aprendi de homem, ele disse: porque eu recebi do Senhor, não do homem, mas do Senhor. Você está entendendo o privilégio? E Jesus diz que aquele que recebe é aquele que ele enviou. Profeta da qualidade, profeta, galardão de profeta. Os mensageiros do Senhor, aquilo que revela. Ele diz: a mim recebeis. Se você recebe ele, está recebendo a mim. Então nesta era ele prometeu que você seria ensinado por quem? Por Deus. O Espírito da verdade. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. Por isso ele pediu para esperar receber o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, para não pregar errado. É com isso que ele veio. Deus nos ajude para que façamos a mesma coisa. Não adianta só falar. Agora não queremos gastar tempo demasiado, muito tempo em cada uma. Agora eu quero descobrir qual é a mensagem desta igreja. Qual é a mensagem desta igreja?
O que esta igreja deveria ensinar? Qual é a sua mensagem? Qual é a mensagem? Nós acabamos de ler aqui a mensagem que nós devemos ensinar. A primeira mensagem que consigo me lembrar que esta igreja, o corpo místico, ensinará será arrependimento. Parou-se de pregar arrependimento. Estava trabalhando hoje, tive que trabalhar. Voltamos de caminho, hoje trabalhei até 5 e pouco. Estava conversando com o rapaz que estava comigo. E eu disse assim: parou-se de pregar arrependimento. Simplesmente chega-se e fala assim: agora aceita Jesus. Oh, aceitei Jesus, que maravilha. Mas você se arrependeu? Parou, não se prega mais arrependimento. Não, acrescenta o nome de Jesus na sua vida e pronto. Mas você se arrependeu? Arrependimento é você parar de fazer aquilo que você fazia. Entenda que ele diz assim: e assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento. Nós acabamos de ler aqui. O arrependimento. Haverá uma mudança. A Bíblia diz que os apóstolos estavam tão cheios de Cristo que, pela forma de eles falar, eles sabiam que eles haviam estado com Jesus. Oh, irmão, uma pessoa que tem estado com Jesus não pode ser igual. Não pode ser igual. Você conhece pela conversa da pessoa que ela realmente falou com Deus. E em seu nome se pregasse o arrependimento. São Lucas capítulo 24, versos 47. E a remissão do que? Dos pecados. Parou-se de pregar arrependimento. E eu tenho batido nessa tecla: o Evangelho começa com arrependimento. João Batista, quando começou a pregar, ele recebeu a missão de preparar o caminho do Senhor. Ele é o anjo da primeira vinda. Ali Elias, de Malaquias 3, que diz que ele prepararia a voz que clama no deserto, diz que prepararia o caminho do Senhor. E ele começou a pregar o que? Lá no Rio Jordão: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Mas quando veio a palavra, que é Cristo, Deus, o irmão acabou de ler aqui, cara, a palavra ainda não encontra o profeta. A palavra sempre vai ao profeta. Deus instituiu isso, um padrão, ele não muda. Ele diz em Amós 3,7: certamente o Senhor, Deus Jeová, não fará coisa alguma sem anunciar aos seus servos, os profetas. Então ele não podia ir lá no sacerdote mesmo. Ele não podia ir lá na igreja mais bonita. Ele tinha que ir onde o profeta estava. Porque Cristo era a palavra. E a palavra vai ao profeta. Por isso que Jesus procurou João Batista no Rio. Ele era a palavra. Mas o que João Batista estava pregando? A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. É o princípio. Jesus, quando começou a pregar, ele começou a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Arrependimento. Arrependimento, você está indo por uma via, você muda de direção. Você para. As pessoas vêm falar: essa pessoa fez o que quis, matou, fez isso, está agora vem dizer para mim que se arrependeu e foi salvo e está pregando o Evangelho. Eu fico olhando, mas que hipocrisia, você queria que ele continuasse matando e roubando? Você está falando que é para melhorar e a pessoa está fazendo isso agora, você está querendo que continuasse? O Evangelho é para isso, é para arrependimento. Paulo participou da morte de Estevão.
Paulo saiu com a missão de perseguir os cristãos, mas quando ele voltou do caminho de Damasco arrependido, ele saiu pregando no Evangelho. Foi difícil Paulo convencer, porque ele falava, mas Paulo perseguia os cristãos, eu não vou lá não, estou com medo dele. Mas era o vaso que Deus escolheu. E vem falar, bandido bom é bandido morto, eu sempre digo, bandido bom é bandido convertido. Homem bom é homem convertido. Nenhum, do contrário, não tem nem homem bom, porque Jesus disse: ninguém é bom senão Deus. Falou para aqueles jovens. O homem não é bom. O homem é tão terrível que Davi ficou com medo de cair na mão dos homens. Quando ele pecou, adulterou, matou. Ele falou: o que você quer? Cair na mão dos homens ou cair na mão de Deus? Ele disse: olha, que caia eu na mão de Deus, porque muitíssimas são as suas misericórdias, e não caia na mão dos homens eu. Porque ele sabia que o homem não tem misericórdia. O homem, se ele puder destruir na primeira oportunidade, ele mata. Mas ele sabia que na mão de Deus ele ia sofrer, ele ia pagar o preço, mas há misericórdia. Amém. Graças a Deus. Mas para aquele que se arrepende, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador é curado. Não, é quando ele se arrepende. E Deus é tão bom, irmão, que eu sempre falo: o homem vai lembrar daquilo que você fez, mesmo ele te perdoando. A mente de Deus é tão infinita, a gente não consegue compreender. Eu perdoo, a pessoa me perdoa porque eu te fiz algo errado, mas ela sempre vai lembrar daquilo. Mas Deus não. Caiu no mar do esquecimento. É tão perfeito que para ele você não tem pecado. Não tem como te acusar daquilo. Ele apaga aquilo. Lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Você nunca pecou. Por isso que o apóstolo vem e fala que aquele que é nascido de Deus não peca. Que é lavado no sangue de Cristo. Há um sangue que não deixa chegar aos olhos de Cristo, de Deus. E para Deus você não tem pecado. Agora, a mensagem que veio para esta igreja, qual é a mensagem que ela deve pregar? O arrependimento. Mas corretamente, em seu nome se pregasse o arrependimento. E deu-lhes o poder, São João capítulo 12, acho que de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Creio que é isso. Estou ouvindo nele, para não dizer que eu... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E em seu nome se pregasse o arrependimento. Olha, irmão, antes do arrependimento, a conversão, ela vem depois, ela vem com o arrependimento, depois do arrependimento. Você se arrependeu, você deixou os seus pecados, você sai uma nova criatura, as suas atitudes mudam, a tua natureza, Deus trabalha aquela natureza. Mas Pedro andou com Jesus e quando a primeira oportunidade que ele teve, ele meteu a faca na orelha daquele soldado lá. Há quem diz que ele não queria cortar a orelha, não, ele queria cortar o pescoço. Se ele pudesse, ele tinha. Era um pescoço, ele era rápido. Mas sabe, depois Jesus, da ressurreição, Jesus olhou para ele e disse: olha, quando te converter, Pedro não era convertido não, tinha expulsado demônio, tinha andado com Jesus 3 anos e meio. Jesus olhou para ele e disse: quando te converter, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Mas depois da descida do Espírito Santo, que inclusive Maria estava lá também, teve que receber o mesmo Espírito Santo que os apóstolos receberam.
Você não viu mais Pedro xingando, falando. Você vê que nas cartas dele até mudava, né? Filhinhos. Não tinha medo mais de correr, que praguejou aquele dia lá no Calvário. Não tinha mais medo se fosse para a cadeirinha. Eu estava descansado. Deus tirou aqui. Mas ele não estava mais sendo dirigido pela natureza de Pedro, mas assim pela natureza de Deus. Porque ele recebeu aquele Espírito que estava em Jesus. E a coisa é tão gostosa que Paulo, depois de sua conversão, ficaram 15 anos longe. Mas quando se encontraram, estavam pregando a mesma mensagem, porque receberam do mesmo Espírito. Que maravilha! Se você receber desse Espírito, você vai pregar a mesma mensagem, que não foi aquela que começou em Roma, não foi aquela que começou no Tabernáculo da Fé, aquela que começou de John Wesley, Lutero. Não, que o homem organizou, foi aquela que começou lá de Pentecoste. Por isso que tinha que vir uma mensagem de restauração nessa era, para restaurar. A Bíblia diz que ela estaria, estamos firmados aqui nos fundamentos dos apóstolos, mas isso se perdeu, porque o homem entrou no meio, então precisava uma mensagem para restaurar isso. A mensagem de Elias é uma mensagem de restauração. Elias, a primeira coisa que ele fez lá, ele restaurou o altar. Quando foi desafiar os profetas de Baal, as 12 tribos, essa mensagem é de restauração. Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus diz isso. A primeira coisa que é para a igreja fazer é arrepender-se. E ela ensinará arrependimento. Agora, Jesus estando para partir, este é o último capítulo, nós acabamos de ler, são os capítulos 24, verso 46, ele diz: em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão do que? Dos pecados. Agora, a igreja não começou em Roma, a igreja não começou na Alemanha com Wesley, Martinho Lutero, não começou aqui em Goiânia, não começou aqui no Tabernáculo da Fé, não, mas a igreja começou em Jerusalém. Arrependimento para com Deus e o batismo no nome de Jesus Cristo, Atos 2,38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a primeira mensagem depois da descida do Espírito Santo. Jesus mandou falar para lá: não sai pregando ainda não, ficais ali até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Mas em São Mateus 24, 28, 19, você não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Mandou, mas mandou no nome. Qual é o nome? Pai é nome? Filho é nome? Não é, ele pediu no nome. E se ele saísse com a mente humana, ele sairia batizando assim. Você vai lá na venda lá, manda teu filho, anota no nome do pai. Ele vai perguntar: qual é o nome do teu pai? É pai? Não. Tem um nome. Por isso que Jesus disse: eu vim em nome do meu pai. Jesus veio falar: manifestei o seu nome. Ele disse que toda a família no céu e na terra recebe este nome. O nome de Deus se chama Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que ele veio falar: todo poder é me dado no céu e na terra. Ali, em Apocalipse, significa a revelação de Jesus Cristo. O que ele fala? Eu sou o alfa e o ômega. Jesus aparece, João diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não tem outro. E Deus maravilhoso. Arrependimento.
para a remissão dos pecados começou em Jerusalém e ele disse, não disse que todos alcançariam isto, ele disse que todos alcançariam isso, devia ir a todo o mundo, devia ser pregado em todas as nações, e seríeis testemunha. Devia começar, mas houve muito pouco disso, mas isso é o que ele disse, sua mensagem, essa é a mensagem da igreja, mostre-me a igreja que a está ensinando, diga-me onde está, você não a encontra. E São Marcos, Jesus veio e fala lá, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mas qual é o evangelho que ele pediu para pregar? O evangelho do arrependimento, que muda a vida. Mas nós estamos tendo milagres. Não se preocupe com milagres, não, irmão. A Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem no quê? Que creem neste evangelho. Você faz o que Deus mandou, os milagres são consequências daquilo. Mas as pessoas aqui estão fazendo, pregando sinais, esquecendo da comissão que é pregar o evangelho, que é o que salva. Mas você não crê nisso? Não, eu creio. O verdadeiro evangelho cura, salva, batiza, liberta. Claro que eu não creio nisso. Mas começa-se com arrependimento. Começa pregando o evangelho da salvação. O resto são consequências. Ele disse diga a palavra. Se você crê, ele diz, tudo é possível que crê. Diga para esse mundo se mover. Ele vai se mover. Mas você tem que crer. Você ora pelos enfermos e descansa nisso. A responsabilidade de curar é quem pregou. É quem deu a promessa. Mas vamos fazer o que Deus mandou fazer. Vamos aguardar. Não dá mais tempo. Deus nos abençoe. Tem mais algumas escrituras para citar aqui, mas nós vamos para a Santa Ceia. Lembrando que este é um mandamento de Deus. A nossa Santa Ceia ela é pomada, que é assim, fermento, como foi mandado. É com vinho, como foi mandado. Há 3 ordenanças apenas que Jesus mandou a igreja fazer. 3 ordenanças físicas para fazer. Essas ele instituiu. Foi o batismo. Diz quem crê e for batizado será salvo. Foi a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim até que eu venha e o lava-pés. Se eu vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés. Bem-aventurados são aqueles que sabem essas coisas e as fazem. São 3 ordenanças que Jesus mandou. E nós cumprimos com aquilo que ele falou, que examine-se o homem a si mesmo e assim toma desse cálice. Pois aquele que come e bebe para indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Você faz o estudo. É que eu falo, não vem por costume. Aqueles que participam, são batizados, participam. Analise isso aí. Isso aqui não é um costume. Isso aqui é uma ordenança de Deus. A cura aqui. Você está lembrando da morte. Você está aqui porque Ele te proporcionou isso, da morte de Jesus Cristo. Fazer isso na memória minha até que eu venha. Venha com reverência, adoração. Eu sempre digo isso. Eu lembro da irmã Ana, 79 anos. Estava tratando de câncer. Ela, na Santa Ceia, vamos levar na casa dela, lá em Inácio Martins. Ela chegou, tomou o cálice e disse: com esse cálice eu serei curada. Ela foi curada. 79 anos. Creia nisso. O sentimento de Deus te ajudará. Senhor, nos ajude. Sela tuas bênçãos em nós.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé, irmão, vamos ler as Escrituras. Aqueles que podem, pôr de pé, tá? Minha avó, irmão Zerinda e meu avô, irmão, eles estão cuidando da minha prima que ganhou neném. Estão vindo por causa disso. 1 Coríntios 11, 23. Vamos ler as Escrituras que nos manda tomar a Santa Ceia. Paulo nos ensinando. Porque eu recebi do Senhor. Ele não aprendeu de homem. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Ordenança. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados por algum. São João, capítulo 13, verso 4. São João, capítulo 13, verso 4, diz assim: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha que estava cingido. Vamos lá para o versículo 12 agora. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Ordenança. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é um servo maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém? Se as fizerdes. Amém? Esse é o terceiro. Levante suas mãos. Senhor Deus, como te agradecemos. Em nome de Jesus, aqui está o pão que representa o seu corpo e o vinho que representa o seu sangue. Nós sabemos que o homem não tem poder de santificar nada, consagrar nada, mas pedimos que o Senhor santifique, o Senhor consagre para o teu serviço nesta noite, dando saúde, dando força
e paz àqueles que tomarão a Santa Ceia. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos perdão de nossos pecados, pedimos que possamos vir diante desta mesa com a nossa consciência limpa, sabendo que acertamos. Vamos cantar 235. Canta, meu povo, alegra-me.